Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro Estude Comigo, né? No meu canal. E no Estude Comigo de hoje a gente vai fazer um vídeo explicando a matéria de gestão financeira e orçamentária. Eu fiz uma monitoria com a Flávia hoje, então eu vim mostrar pra vocês o que eu aprendi. E vou tentar explicar. E vou começar explicando como vai ser a dinâmica do vídeo. Então, eu vou tentar fazer as questões que ela passou na última aula, refazer. Vou tentar fazer e tentar explicar pra vocês tudo que ela me ensinou. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês através desse exemplo. Vou estar dando algumas pausas para continuar fazendo essas tabelas, né? Porque são várias e eu fiz só essas aqui pra gente já iniciar o vídeo, porque temos pouco tempo. Outra coisa, essa aqui é a parte prática. Se vocês quiserem um vídeo com a parte teórica, vocês precisam deixar muito like e comentarem que querem parte teórica, que eu trago a parte teórica pra vocês, deixar muito like, chuva de like, pessoal, que eu trago a parte teórica ainda hoje. E é isso, pessoal, assistam tudo, deixem o like, se inscrevam no canal. Outra coisa é que eu tô aprendendo junto com vocês, não, então é um estude comigo, não é um ensino a vocês, porque eu ainda tô aprendendo também. Então me relevem qualquer erro, porque vocês podem me ensinar também. Então qualquer coisa que eu fiz errado podem comentar, que eu vou estar lendo tudo. E qualquer dúvida também podem estar comentando, que eu vou estar respondendo. Então vamos começar? Vamos lá. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou explicar esse primeiro quadro aqui, o que ele significa. Bom, se vocês acompanharem a atividade que está lá no Classroom, a gente tem essa primeira tabela e eu só transcrevi ela aqui para o papel para ficar mais fácil para o entendimento de vocês. Vou ler a questão para conseguir explicar para vocês. Uma sociedade empresária, atua no setor de veículos de luxo, comercializando dois modelos principais, o carro Alfa, aqui o carro Alfa, e o carro Beta. Os gestores estão formulando o orçamento de vendas para o próximo ano, 2023. Vou colocar aqui em cima, que é o orçamento de 2023, né? De vendas de 2023. Coloquei aqui em cima. Com base nas seguintes informações. Então, são essas informações que a gente tem aqui embaixo. Vou explicar para vocês o que cada uma dessas informações significa e onde a gente vai aplicar cada uma delas, beleza? Vamos começar com o quê? Previsão de vendas, aqui em cima. Gente, me perdoem pelo ângulo, foi o ângulo mais melhor assim que eu consegui achar. Previsão de vendas, o que significa isso? É a quantidade de carros que cada empresa acha que vai vender nesse período, que é o período anual, no caso da atividade. Aqui, região sudeste. Eles acham que desses 1.200, 60% desses 1.200, a gente vai aplicar dessa maneira, vão ser vendidos no Sudeste e 40% no Nordeste. O Beta, 800 veículos e 70% no Sudeste e 30% no Nordeste, certo? Aqui, preço de venda. O preço de venda em cada lugar é diferente. Então, 60 mil o carro Alfa no Sudeste, coloquei um S para representar o Sudeste, a unidade, né? E 45 no Nordeste, 45 mil. O carro Beta custa 90 mil no Sudeste e 75 mil no Nordeste. E aqui esses impostos sobre vendas. Eu acredito que todo mundo conseguiu entender o que significa esses impostos sobre vendas, mas eu vou explicar de uma maneira bem rápida. Fiz essa continha aqui para vocês conseguirem entender. Imagine que você comprou algo que custa 60 mil reais. E 10 mil reais são esses impostos. Quando a gente paga os 60 mil reais, a gente já tá pagando esses impostos juntos. Porque a gente não pode pagar 50 mil, né? Esse valor aqui embaixo, na loja, e depois pagar os 10 mil separado no banco para o governo. Porque esses 10 mil não é da loja, é do governo, não é da empresa. Então, quando a gente paga 60 mil, a gente tá pagando esses dois aqui juntos, que são os impostos e o valor do produto. Certinho? Então, esses são os impostos. O que vai consistir o nosso orçamento? Pra gente saber. O que a gente quer saber? Vou mostrar até aqui embaixo que eu já fiz para conseguir explicar para vocês. A gente vai multiplicar o preço de venda, que são isso aqui, esses valores aqui de cima, pela quantidade, que são o que a gente vai descobrir daqui a pouquinho, e vai diminuir os tributos. Então, a gente vai encontrar primeiro o valor bruto, mas quando a gente diminui os tributos, então aqui, depois dessa continha aqui, do preço de vendas vezes a quantidade, a gente descobre o valor bruto. Mas quando a gente diminui os tributos, o que são os tributos? Esses impostos, mas tem vários outros impostos embutidos. Então, normalmente a gente vai ver o nome tributo.
Quando a gente diminui esses tributos, a gente vai descobrir o quê? O RLV, que é o que a gente quer descobrir, que é a receita líquida de vendas. Tá bom? Então agora vamos começar a descobrir esses valores. Vamos lá. Que vou fazer da seguinte maneira. Eu vou separar por regiões. Já deu para perceber, né? Então, primeiro a gente vai fazer tudo da Sudeste. O carro alfa e o carro beta. Bel, tem como fazer de outras maneiras? Sim. Você pode fazer uma tabela só pro alfa e separar de outra maneira. Você pode, tipo, colocar aqui em cima alfa e aqui sudeste e nordeste. Mas eu preferi fazer dessa maneira porque foi a primeira maneira que eu pensei. Mas você pode fazer tabelas de maneira diferente. Então, primeiro eu vou começar pegando as informações aqui pra gente fazer a do sudeste. O que a gente vai precisar agora? Bom, a gente vai precisar descobrir quanto que é 60%. E a gente vai precisar descobrir também quanto que é 40. Não, perdão. A gente vai precisar descobrir quanto que é esse 60% e quanto que é esse 70%. Pra gente fazer aqui do alfa e do beta. O que a gente vai precisar descobrir também? A quantidade de impostos, o quanto que esse 18% significa, e aqui também. Bom, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente já pode preencher alguma coisa aqui nessa tabela, Bel? Sim. Bom, o que a gente já pode preencher? O valor que não muda. Não existe conta que vai mudar isso por enquanto, que é o preço de venda, que é esse 60%. E esse 60% não, 90 mil e esse 60 mil. Perdão, me confundi. Pessoal, eu vou estar usando uma caneta colorida para ficar mais fácil de circular esses valores. Então, a gente já pode preencher aqui no preço de vendas, porque ele não vai mudar. Preço de venda a gente pode mudar, a gente já pode colocar. Então, o preço de venda no alfa é 60 mil. E no beta... Ah, e aqui, ó, perdão, eu esqueci de colocar, é o total. Faz sentido esse total ficar aqui? Vai fazer. Se não fazer sentido, depois a gente troca. Eu achei que faz sentido na hora que eu fiz a tabela, mas talvez não faça, pessoal. Mas qualquer coisa a gente refaz, tá? Porque a gente tá fazendo juntos pra aprender juntos. E aqui, no preço unitário, vai ficar 90 mil. Beleza? Agora vamos descobrir os outros valores para poder fazer a tabela? Vamos lá. Bom, como que a gente vai descobrir a quantidade de carros, a previsão de venda? 60% de 1.200? Vamos fazer essa continha juntos? Pessoal, deixa eu tentar. Eu acho que o ângulo não tá muito bom, pessoal. Me perdoa, eu tô tentando achar um ângulo bom. Mas vou ensinar pra vocês como que descobre 60% de 1.200. Tem várias formas de fazer. A maneira que a gente pode fazer matematicamente falando é a partir de regra de 3. E seria o quê? 100% é igual a 1.200. 60% é igual a x. A gente multiplica cruzado, vou tirar a mão para vocês verem. A gente multiplica cruzado, vai ficar 100x é igual a 1.200 vezes 60. Tô aqui com a minha calculadora para fazer a conta para vocês, porque eu não, com certeza não vou saber de cabeça. Então, vai ser 1.200 vezes 60, que é igual a 100x é igual a 72 mil. E agora a gente vai dividir, ó, a gente vai deixar o x sozinho, porque é o valor que a gente quer descobrir. E a gente vai dividir 72 mil por 100. Certo? Regra de 3, todo mundo sabe. Mais, né, 720. 1.200. É o que a gente queria descobrir esse tempo todo. Mas eu vou ensinar um macete pra vocês, pra gente aprender isso bem rapidinho. Como são sempre números assim, da tabuada de 10, 60%, 70%, sabe? A gente pode descobrir 10%. Como que faz pra descobrir 10%? A gente pega aqui 1.200 e ele tem uma vírgula aqui, não é? Que significa vírgula zero. A gente vai pegar essa vírgula e colocar aqui. Então, 10% de 1.200 é igual a 120. E depois a gente multiplica só por 6. Então, vai ficar 120 vezes 6 igual a 720. Entenderam, pessoal? Super fácil de fazer também, né?
Então, tem essas duas maneiras. Vamos continuar lá. Eu vou fazer isso com todos os valores. Então, o que a gente descobriu? A gente descobriu a previsão de vendas para a região sudeste e região sudeste. Como a gente está fazendo aqui para a região sudeste primeiro, eu vou fazer com o do beta também e vou preencher tudo e já volto. Gente, já descobri o valor aqui, deu 560, que é a quantidade vendida na região do carro beta. Uma coisa, pessoal, eu acredito que esse total aqui que eu coloquei não é importante. Esse aqui do meio, esse aqui é importante, que é o total do ano. Esse aqui do meio não é. Eu, não pensei na hora, então ignora ele. Perdão por isso, pessoal. Então, pessoal, o que nós já temos aqui? Nós já temos o quê? A gente já tem o preço de venda e a quantidade. Então, a gente já tem a receita bruta. Eu podia ter colocado o lugar para fazer a receita bruta, né? Ia fazer sentido. Mas eu vou deixar a receita bruta aqui embaixo. Eu vou dar uma olhada nas fotos que a Flávia me mandou agora para ver se ela deixou um lugar para receita bruta. Talvez tenha e eu esqueci, mas talvez não. Eu vou ver aqui agora e aviso para vocês. Pessoal, eu acabei de dar uma olhada nessas fotos aqui, ó. Estão lá no grupo do WhatsApp. Que ela coloca, sim, um lugar para pôr a receita bruta. Então, eu vou fazer e eu vou ensinar, né, pra vocês, é claro, como que faz a receita bruta. A receita bruta é bem simples. É só esses 60 mil vezes multiplicado a quantidade, 120. Então, a gente vai multiplicar e isso vai virar a receita bruta. Então, é só isso. E a gente vai depois fazer com o beta a mesma coisa. Já volto e vou só voltar com os resultados finais. Prontinho, pessoal, estamos aqui com os resultados da receita bruta, que só foi multiplicar esse valor aqui com esse de baixo, 60 mil com 720 e 90 mil com 560. Então, deu 43 milhões 200 mil e 50 milhões e 400 mil. E agora a gente vai descobrir o valor do tributo, dos impostos. Bom, a gente já sabe que é 18%. Então, vai ser 18% desse valor aqui, ó, que a gente já descobriu, da receita bruta de vendas. E como que faz para descobrir os 18%? Da mesma maneira. Regra de 3, certo? E dá pra fazer na calculadora também, tá? Direto. Só que eu não sei como faz. Então, eu sempre faço por regra de 3 pra ter certeza, porque eu confio bem mais. Então, eu vou descobrir agora o quanto que vale esses 18%. E a gente vai aplicar em cima do RBV, da Receita Bruta de Vendas. Então, é 18% disso daqui. Como que a gente faz isso? A gente substitui... vou fazer aqui pra vocês de uma maneira só pra mostrar como faz, mas eu vou voltar com os resultados. Então... 100%, aqui a porcentagem, 100% vai ser, né, no caso, 43 milhões e 200 mil. E aí a gente quer descobrir 18% disso, que vai ser X, entendeu? Então a gente multiplica cruzado da mesma maneira, igual eu ensinei, e por aí. Então eu vou voltar com o resultado pra gente poder diminuir. Galera, alerta macete que é descobrir porcentagem. Eu ensinei como que ensina de 10%, como que acha de 10%, mas eu vou ensinar vocês a descobrir 1%. Quando você descobre 1%, você só precisa multiplicar pelo valor que você quer achar. Quando a gente arrasta uma vírgula, a gente descobre 10%, mas quando a gente arrasta duas vírgulas e põe a vírgula aqui, a gente descobre 1%. Então, 1% vai ser 43200 aqui. Então, vai ser 432 mil. E é só a gente só precisa multiplicar esse valor por 18, que é o que a gente quer achar. E assim, a gente vai descobrir o valor de 18%. Prontinho, pessoal. Através da conta da porcentagem, a gente descobriu o valor dos tributos, que são, né, 7.776.000 e 9.072.000. E agora, o que a gente vai fazer com esses valores do tributo? A gente vai diminuir. Então, a gente vai pegar 43 milhões e 200 mil e diminuir por esse valor aqui. E aí, a gente vai ter nossa receita líquida de vendas. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu vou voltar aqui com o resultado da receita líquida de vendas e vou mostrar pra vocês. Já já eu volto. Pessoal, então, descobri a receita líquida de vendas após diminuir esse valor aqui, desse daqui. E já somei todos os totais. Então, para somar os total do ano, eu somei esse mais esse, que deu os 1.200. Somei esse mais esse, que deu 93 milhões. Somei esse mais esse, que deu 16 milhões. Somei esse mais esse, que deu 76 milhões. Pessoal, talvez a Flávia, ela peça para fazer
outro tipo de tabela. Talvez ela peça para colocar aqui o nome da marca e aqui separar por Sudeste e Nordeste. Talvez ela peça para fazer de outro jeito. Talvez ela coloque outro modelo, mas a ideia é a mesma. Então, a ideia sempre vai ser previsão de vendas, que é o que a gente tem, vezes a quantidade. Não, perdão. Preço de venda, vezes a quantidade. Então, aqui é preço de vendas vezes a quantidade menos o tributo. Essa é a ideia. Preço de venda vezes quantidade dá a receita bruta, menos os tributos, que dá a receita líquida, que é o que a gente quer descobrir. Não importa a maneira que ficar, não importa como vai ser. Esse é o que a gente sempre vai querer, a receita líquida de vendas. Pessoal, como eu já consegui explicar como faz essa, eu já vou pular para o exercício 2. Eu não vou fazer a tabela do Nordeste, porque é a mesma ideia. E aí a gente tá meio sem tempo, então eu já vou pular para o exercício 2. Pessoal, eu acabei de ver que, tipo assim, são 3 exercícios. O exercício 2, ele tem a mesma premissa do 1 que a gente acabou de fazer. Então, eu vou fazer o 2 aqui. Não vou explicar ele passo a passo, igual eu expliquei o 1, porque a gente não tem tanto tempo assim. Eu vou fazer o 2 aqui, vou explicar pra vocês por cima, depois que eu terminar de fazer. E aí, eu venho com o 3 explicando tintim por tintim como que faz, tá? Já volto. Pessoal, tô de volta para explicar o exercício 2. Ele foi um pouco difícil de fazer, então eu vou explicar para vocês bem direitinho, porque eu vou saciar algumas dúvidas que provavelmente vocês também têm. Bom, pessoal, vamos lá. Ó, a gente vai fazer tudo do mesmo jeito, né? A gente vai descobrir a quantidade através da porcentagem, o preço de venda continua o mesmo. Então, são coisas que a gente já descobre, né? Então, a gente multiplica esse por esse, a gente descobre a receita bruta de vendas. Só que tem uma coisa que deixa a gente um pouco confuso, que é essa previsão de devolução. A previsão de devolução vai vir como porcentagem, mas a gente fica pensando o quê? No caso, veio 5%. E aqui, nos tributos, veio 20%. Aí a gente pensa, os dois são coisas que a gente vai descontar, são deduções. Será que a gente pode deduzir os dois juntos e transformar em 25%? Não, não podemos. Por quê? Lá no exercício fala que a gente tem que fazer o cálculo desse tributo aqui através desse BC do tributo, que é o quê? A base de cálculo. Então, eu vou explicar para vocês de uma forma mais dinâmica. A gente descobriu essa previsão de devolução. Então, é a quantidade normal que as pessoas fazem devolução desse produto. Então, de 646 mil, mais ou menos 32 mil a gente devolve para as pessoas. E isso vai fazer o nosso BC, que é esse valor, que é 646.140 menos 32.307. E aí, esse valor aqui, 613.833, ele é o nosso BC de tributo. E a gente vai achar 20% dele agora. Então, a gente vai achar 20% de 613.833 através das regras de 3 ou de algum dos macetes. E quando a gente acha esse valor, a gente vai diminuir isso por isso e aí a gente vai achar a receita líquida de vendas. E a gente faz isso com todos os 3 meses. Depois é só somar tudo aqui no total do ano. Deu para entender, pessoal? Espero que sim. Agora vamos para a última parte, que é sobre fazer orçamento otimista, né, neutro e pessimista. Vamos lá? Galera, eu tô com um pouco de dificuldade para fazer essa última questão. Então, eu vou publicar esse vídeo aqui com essas duas primeiras questões enquanto eu descubro como faz a resolução da terceira. E aí eu já publico assim que eu descobri. Então, já deixem o like, pessoal, e já comentem aqui falando quero a questão 3 e quero a parte teórica. É isso, pessoal, eu já volto com o próximo vídeo. Um beijo e até daqui a pouquinho. Beijo!